O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a oportunidade de celebrar a memória de São Policarpo, bispo e mártir. Policarpo nasceu por volta do ano 60 da era cristã. Ele é um padre subapostólico, isto é um padre da igreja, que ele é da geração imediata após os apóstolos. Então ele foi discípulo dos apóstolos, ele foi discípulo de São João Evangelista. E neste período em que Policarpo, ele nasceu em meados do século I, é bispo no início do século II, e neste período a igreja estava sofrendo uma grave perseguição. Os cristãos, para serem cristãos, deveriam estar dispostos à prisão, perder os bens, serem lançados às feras para que fossem comidos pelas feras, serem queimados vivos, porque se fossem pegos como cristãos, este destino a eles estava reservado. E diz aqui, meus irmãos, que os cristãos não só perseveravam, como se multiplicavam. Aumentava cada vez mais o número de quem, por amor a Cristo, estava disposto a ser preso, perder os bens, ser comido pelas feras e ser queimado vivo. Diante de uma tal realidade, nós nos perguntamos: e nós? O que estamos dispostos por causa de Cristo? O que estamos dispostos a sofrer e a perder por causa de Cristo? É muito triste quando se percebe que as pessoas procuram a Cristo e a igreja com segundas e terceiras intenções, porque elas querem alguma graça, geralmente graça para este mundo. Querem o emprego, querem resolver problemas em sua vida, querem que a sua vida se torne mais fácil e mais confortável, querem uma cura. E é interessante que os cristãos aqui, eles queriam Cristo. Cristo era a sua única recompensa. Cristo era
a sua única recompensa. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Era esta a recompensa para estes cristãos. E para possuir Cristo e serem por Ele possuídos, para poderem dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, eles estavam dispostos a ser presos, perder os bens, serem devorados pelas feras ou serem queimados vivos. É de dar vergonha, né, meus santos? O quanto nós, às vezes, por causa de Cristo, não estamos dispostos a renunciar a uma comida. Por causa de Cristo, não estamos dispostos a renunciar um hábito desordenado, uma série de computador, uma série da internet. Ah, como é doloroso renunciar àquela série, porque ela é desonesta. Meu irmão, minha irmã, como você é rasteiro. Rasteiro é muito, como você é subterrâneo. Isto é, você não está disposto a, por causa de Cristo, renunciar a uma série de TV, a um programa, a um filme, a uma roupa desonesta, a uma dancinha desonesta, a um estilo musical muito pouco digno, degradante, enquanto os cristãos, os nossos antecessores, estavam dispostos a perder tudo, a perder a liberdade, sendo presos, a perder os bens, vivendo na pobreza, a perder a vida de uma maneira dolorosa, cruel, sendo comidos pelas feras ou queimados vivos. Senhor, dá-me forças. Senhor, dá-me forças para que eu seja também um Policarpo. A palavra Policarpo significa muitos frutos. Poli, muitos, carpo, frutos. Dá-me, Senhor, a graça de ser um Policarpo, de dar frutos na minha vida como cristão. E aí cada um no seu estado de vida. Dar frutos como cristão solteiro, dar fruto como um cristão consagrado, religioso, religiosa, dar fruto como um cristão casado, casada, dar fruto como um sacerdote, mas que eu dê muitos frutos. Pois bem, e é a respeito deste velho bispo que nós estamos hoje falando, São Policarpo de Esmirna. Ele, com 86 anos, ele é preso pelos soldados do império, sob a acusação de se revoltar contra o imperador, a quem ele não queria adorar e a quem ele não podia adorar. Os soldados são enviados, ele é descoberto. Quando chegam à sua casa e os soldados veem aquele velho descer as escadas, mas com a dignidade, com a serenidade e até mesmo com alegria, isto é, ele iria dar a sua maior prova de amor a Cristo, entregando a sua vida. Ele pede um momentinho para fazer as suas orações, reza durante 2 horas e depois está disposto a seguir para ser martirizado. Diz então que os soldados, vendo a dignidade daquele homem, existia algo de sobrenatural naquele homem, tentam persuadi-lo a lançar incenso para o imperador, incenso aos ídolos. Tentam dissuadi-lo de sua fé louca, que o leva a morrer, a perder tudo. E dizem: sacrifica aos ídolos e nós iremos libertar você, e você salvará a própria vida. E ele diz: não. Continuam no caminho. O procônsul, o governador, daquela região onde o martírio aconteceria, dele se antecipa, dele se aproxima, antecipando-se a ele,
e diz: sacrifica ao imperador. Agora é o próprio governador que diz: sacrifica ao imperador e tu serás salvo. E ele diz: há 86 anos eu sirvo a Cristo e Ele nunca me fez mal algum. Como posso maldizer o meu Rei, meu Senhor e Salvador? Há 86 anos eu sirvo e Ele é muito bom para comigo. Eu não vou dar essa tristeza para Ele. Imagine, meus irmãos, se nós tivéssemos esta mesma postura, e nós podemos ter esta mesma postura se nós nos deixarmos guiar pelo mesmo Espírito que guiou Policarpo. Isto é, quando vier uma ocasião de pecado, quando vier uma ocasião de entristecer o coração de nosso Senhor, nós, movidos pelo Espírito Santo, dizermos: eu não vou entristecer o meu Rei, Senhor e Salvador. Eu não vou dar essa tristeza ao seu coração. Eu não vou acrescentar-lhe um bofetão e cusparada. Eu não vou fazer isso. Eu não vou desobedecer a Deus. Eu não vou aumentar com esse meu pecado atual o peso da sua cruz, porque você ama e você não quer entristecer nosso Senhor. Meus irmãos, vamos lá, ouvindo esta palavra, e aí cada um pense aqui nas situações concretas da sua vida, em que você de alguma maneira, você aumenta o peso da cruz, em que você acrescenta um bofetão e uma cusparada, em que você aumenta a dor do coração de nosso Senhor com seus pecados pessoais, e peça pela intercessão de São Policarpo a graça de não ofender nosso Senhor, de não entristecer nosso Senhor, de estar disposto, como dispostos estavam os mártires, a perder tudo, mas não perder nosso Senhor, a por causa de nosso Senhor estar disposto a sofrer e a perder qualquer coisa. Pois bem, diz então que ele responde isso ao governador, e o governador diz: olha, mas eu irei lançar-te às feras, elas vão arrancar os teus braços, as tuas mãos, quebrar os teus ossos, arrancar a tua pele. E nós sabemos muito bem que a nossa imaginação, ela é terrível, né? Quando nós nos entregamos aos medos e começamos a imaginar, os problemas são sempre piores do que são. E diz que São Policarpo não se entrega a uma visão natural daquilo que lhe foi dito: eu te lançarei às feras. Diz que ele fica ainda irredutível, e o governador diz: eu mandarei que sejas queimado vivo. E ele não se entrega, meus irmãos, à louca da casa, à imaginação. Cuidado, quando estamos sofrendo, quando estamos passando por alguma provação, se nós nos entregarmos à nossa imaginação, ela nos enlouquecerá, porque aumentará os problemas de tal maneira, e você sempre entregue a sua imaginação sem a fé, sem a graça, você sempre vivenciará os seus problemas sozinho, e sozinho você não pode nada, sozinho você perece. Mas Policarpo, ele, iluminado pela graça, ele olha para o seu sofrimento a partir do sobrenatural, e ele diz: quanto maiores forem os tormentos, mais esplêndido será o prêmio. Isto é, pode dizer que eu serei comido pelas feras, pode dizer que eu serei queimado vivo, mas quanto maiores forem os tormentos, mais esplêndido será o prêmio. Isto é, quanto mais você sofrer por causa de Cristo, maior será o galardão de glória, maior será a recompensa, mais próximo de Cristo será o seu trono, maior será a sua amizade com Ele,
Então peçamos ao nosso Senhor que nos conceda uma visão sobrenatural da nossa vida, que nós não vejamos simplesmente de uma maneira humana os nossos problemas. Pois bem, diz então que ele é levado à fogueira, é queimado vivo, as chamas não o matam, ele é ferido com a espada, seu sangue apaga a fogueira, e depois de morto, sim, ele é queimado, e os cristãos levam as suas cinzas. Mas, meus irmãos, nós vemos que todo Marte é um exemplo de um grande amor a Deus, de como nós devemos e podemos sofrer com dignidade, porque não poucas vezes nós perdemos a fé e a dignidade quando o sofrimento bate à porta da nossa vida. Por quê? Porque nós não sabemos sofrer. Nós metemos os pés pelas mãos, nós ofendemos nosso Senhor, nós nos rebaixamos ainda mais com os nossos pecados. Por quê? Porque não sabemos sofrer e fazer dos nossos sofrimentos uma ocasião de crescer no amor a Cristo, como São Policarpo fez. São Paulo, ele vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Isto é, com tanto sofrimento na sua vida, ele faz daqueles sofrimentos uma ocasião para se unir mais a nosso Senhor. É isso que nós precisamos fazer. E cada um aqui, e todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos uma porção de sofrimento para que nós nos unamos a Cristo sofredor, a Cristo crucificado. Nos unamos a Ele. Então São Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, tristeza, nudez, perigo, espada. Mas por amor de ti, por amor a Deus, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Então não podemos permitir que os sofrimentos da nossa vida nos afastem de Cristo, mas muito pelo contrário, que nos unam a Ele. E todos nós temos este instrumento. Por esses dias, uma frase de Santa Teresinha me tocou o coração. Santa Teresinha, no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor, ela diz: eu aceito com gratidão os espinhos que estão misturados com as flores. Repare, que visão sobrenatural. Isto é, são espinhos, mas estão misturados com graças grandiosíssimas, com as flores. Então eu aceito os espinhos que vêm juntamente com as rosas, que vêm juntamente com as flores. E nós, meus santos, nós também estamos dispostos a aceitar os espinhos que vêm misturados com as flores, ou nós somos inimigos da cruz? Por esses dias também, quer dizer, por esses dias não, hoje, eu lendo uma frase que um seminarista que está bem doente, acho que muitos aqui podem conhecer, Igor Pavantres, e ele escreveu no seu Instagram algo tão bonito, que acho que vai servir para todos nós. Ele doente, doença muito grave, séria, e ele escreve assim: se desejaria uma outra vida, imagine se alguém chegasse para você e perguntasse: você gostaria de uma outra vida? Tenho certeza que muitos diriam: ah, sim. Eu queria ser menos gordo, eu queria ser mais forte, eu queria ser mais inteligente, eu não queria aquele problema que eu tive na minha vida. Eu tiraria aquela cruz. E cada um iria remodelar a sua vida. Ele diz: sim, eu desejaria uma outra vida, mas não removeria a doença do meu caminho. A doença dele é grave, tá, gente? Grave, muito grave.
Ele diz: eu não removeria a doença do meu caminho, eu tiraria tudo o que fiz por minha inconsequência, mas nada do que Deus dispôs em meu favor, pois mesmo nas cruzes que carrego, reconheço os sinais da sua graça, amor e misericórdia. Entendem, meus santos? É esta sabedoria, que é a sabedoria do alto, que é a sabedoria da cruz, que é a sabedoria que a igreja nos ensina por meio dos seus santos, que nós precisamos imprimir na nossa vida e pedir a nosso Senhor que nos conceda a graça de saber fazer das ocasiões tristes, dos tormentos e das dificuldades da nossa vida um trampolim para Ele, e não deixar que os nossos sofrimentos nos acabem, nos destruam, façam com que nós ofendamos ainda mais o nosso Senhor. Não, quem nos separará do amor de Cristo? E aí coloca aí, qual é o seu problema? É humilhação? É pobreza? É doença? Quais são os seus problemas? Pois diga na fé: nada disso me separará do amor de Cristo. O Senhor me sustentará com a sua graça. O Senhor me concederá a graça de eu ser um Policarpo, de eu produzir muitos frutos, para que eu encha o coração dele de alegria e o console na sua cruz, vivendo com o seu Espírito os sofrimentos que amorosamente Ele permite na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.